das pessoas de verdade. Cumpre teu chamado para mim. O povo de Deus, Israel, antigamente só Israel era o povo de Deus, não é? Depois a salvação se estendeu a todos. O povo de Deus, desde o começo, teve momentos gloriosos, momentos de manifestação da presença de Deus. A leitura da Bíblia, para nós, é estimulante e desafiadora, porque nós vemos que sempre Israel esteve em desvantagem numérica, em desvantagem bélica, e sempre com a mão de Deus eles prevaleceram. Foram milagres, foram muitos acontecimentos. Mas quando o Messias veio, no tempo de Jesus Cristo, Israel estava sob domínio de Roma. Israel tinha passado um período de 400 anos de um aparente silêncio de Deus. Você sabe que na sua Bíblia, entre Malaquias e Mateus, tem um silêncio, que é chamado de período interbíblico, um silêncio de 400 anos. Deus não falou através de nenhum profeta. E nesse tempo, Israel entrou numa religiosidade, e se afastou do Deus vivo, e foram subjugados. Então, na época do Senhor Jesus, eles eram apenas religiosos. Aquele grande povo de Deus vivia das lembranças do passado. E o Senhor Jesus disse para eles: vocês erram porque não conhecem as Escrituras e o poder de Deus. Vocês erram porque não conhecem as Escrituras e o poder de Deus. As Escrituras foram entregues a Moisés. Quando Deus libertou Israel do Egito, depois de uma escravidão de 430 anos, Israel foi liberto com mão forte, com milagre em cima de milagre. Faraó, com todo o seu poderio militar, teve que libertar quase 3 milhões de escravos, mão de obra gratuita, teve que libertar. E naquele dia da libertação, Deus estabeleceu a Páscoa, que é a libertação. E Deus falou: Moisés, nessa noite o anjo da morte vai passar pelo Egito, por isso que Páscoa em inglês é Passover, né, que passa por cima, e todo primogênito vai morrer. Faraó tem um filho recém-nascido, é o primogênito, ele vai morrer, e com isso o Faraó vai deixar vocês partirem. Então ali foi a Páscoa do Senhor. Páscoa é a libertação. O povo de Deus foi liberto para a terra prometida. 50 dias depois, Moisés subiu ao Monte Sinai. E no Monte Sinai, Deus entregou a Torá, as Escrituras, a lei. Deus entregou para Moisés, no alto do Monte Sinai, 50 dias depois da Páscoa. Hoje, no Pentecostes, uma festa estabelecida por Deus, que é chamada também a Festa das Colheitas. Hoje, os judeus, eles estão celebrando o Pentecostes, como nós, só que eles estão celebrando a outorga da lei a Moisés, o dia que Deus entregou a Torá, as Escrituras, para Israel. A gente às vezes tem a ideia de que leis, são leis, mas é uma orientação de vida. Deus passou para Moisés lá no alto do Monte Sinai orientações, aleluia, e por isso ele ficou 40 dias lá no Monte Sinai para receber toda a Torá. Eles receberam as Escrituras, eles receberam. O Salmo
Salmo 19 diz que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Você sabe? A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. A lei foi entregue, a Torá foi entregue a Moisés no alto do Monte Sinai, 50 dias depois da Páscoa. Então, hoje, o povo judeu celebra a colheita, porque lá em Israel as estações são muito definidas, né? A colheita é nessa época, mas eles celebram também a entrega da palavra a Israel. Aleluia! Mas Jesus falou, vocês erram porque não conhecem as Escrituras. Naquele tempo eles já estavam com um véu nos olhos. Como diz a palavra, eles tinham um véu de incredulidade nos olhos quando a palavra era revelada e eles não entendiam a palavra. Deus estabeleceu uma nova aliança. Ele enviou Jesus Cristo. O Verbo, a Torá, as Escrituras se fez carne e habitou entre nós. Deus enviou Jesus. Deus enviou a própria palavra viva aqui na terra. Aleluia! E Jesus, ele estabeleceu uma nova aliança, porque aquela aliança havia sido feita com Israel. Jesus veio para todos, para que todos aqueles que nele creem sejam salvos. Então Jesus veio e na Páscoa, exatamente na Páscoa, onde Israel celebra a libertação da escravidão do Egito, na Páscoa, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo foi sacrificado na Páscoa. E aí Jesus nos libertou da escravidão do pecado. Se você é cristão, se você tem o Espírito Santo, você não é mais escravo do pecado. Jesus na cruz levou, pagou com o sangue dele a nossa vida. E 50 dias depois da Páscoa, 50 dias depois da Páscoa, que é hoje, quando Israel estava celebrando a entrega da lei a Moisés, naquele dia de Pentecostes, o Espírito Santo veio. Jesus falou, vocês erram por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Jesus falou para os seus discípulos, vocês esperem em Jerusalém, aguardem o cumprimento da promessa do meu Pai que eu falei para vocês. Fiquem em Jerusalém. Vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Eles nem sabiam disso. Ninguém sabia disso. Espírito Santo. O que se sabia sempre é que a alegria do Senhor é a nossa força. Assim Israel sempre viveu. A alegria do Senhor é a nossa força. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Moisés às vezes falava, Senhor, se acho graça em Ti, me ajuda. Então quando a gente está no caminho do Senhor e Deus se alegra, daí vem a nossa força. E a gente pode vencer todas as coisas. Amém? Mas o Senhor Jesus veio e Ele ensinou a palavra para os seus discípulos, Ele revelou a palavra para os discípulos, mas faltava o poder. E Ele fala, então, não se ausentem de Jerusalém, esperem o cumprimento da promessa do meu Pai. E então Jesus ressuscita ao terceiro dia, depois da Páscoa, Ele ressuscita no terceiro dia. Ninguém sabia que o Espírito Santo viria no Pentecostes. Eles nem entendiam muito bem o que seria essa vinda do Espírito Santo. Como assim? Jesus só tinha dito para eles, olha, é necessário que eu vá para que Ele venha. Não fiquem tristes, pois quando eu for, eu enviarei o Espírito Santo, o Consolador, o Ajudador. Ele vai estar com vocês todos os dias. Ele vai ajudar vocês. Imagina se você tivesse essa notícia, não dá para entender muito bem, né? Como assim? Amém, Ele vem. Então, Jesus ascendeu ao céu, os discípulos se puseram orando em Jerusalém. Ele falou, não saiam de Jerusalém. Eles foram treinados durante 3 anos e meio, recebendo palavra, estando junto com Jesus, viram milagres, fizeram milagres, expulsaram demônios, operaram curas, mas Jesus fala, não façam nada. Vocês têm a palavra, vocês têm a revelação, mas não façam nada enquanto vocês não receberem poder de Deus. Irmãos, a gente tem que entender
que para sermos igreja viva, temos que ter o poder de Deus. Eu não quero ser um clube evangélico. Não quero. Tem que ter o poder de Deus. Porque daí Jesus falou, vocês vão receber poder, aí vocês serão minhas testemunhas. Vocês vão poder falar de mim e fazer o que eu faço. Obras maiores que eu fiz, vocês farão, porque eu estou partindo para o Pai, e vocês estão ficando em meu nome. Eis aí, vos dou poder e autoridade. Então, eles ficaram reunindo-se regularmente, eu creio que até diariamente eles se reuniam, num lugar que hoje nós conhecemos como cenáculo. Eles tinham lá os seus momentos diários de oração, não sei quanto tempo durava, mas veja bem, eles oravam só na fé. Lembra que eles nem sabiam como orar? Eles um dia perguntaram ao mestre, como é que se ora? Como é que se ora? Ensina a gente a orar. E eles, por fé, ficaram orando dia após dia, após dia, após dia. Passaram-se 20 dias, 30 dias, 35 dias, 40 dias, e todo dia eles orando, esperando. Jesus falou que virá um poder sobre as nossas vidas. Você imagina isso? Quantos sobrariam daqui? Aconteceu algo? Ainda não, mas a gente vai orar amanhã de novo. E eles se reuniam para orar baseado numa promessa de Jesus. Mas um dia se passou, aconteceu algo. Não, eu senti alguma coisa, você sentiu? Mas acho que ainda não é isso. É melhor a gente não fazer nada ainda, né? Não, o mestre falou, espera até ser revestido do alto. 46 dias, 47, 48, 49, amanhã de novo. Mas amanhã vai ser a festa. E agora? Vai ser a grande festa, Santa Convocação. Não, a gente tem que se reunir para orar. Jesus falou que a gente tem que se reunir para orar todos os dias, até acontecer o que ele falou que vai acontecer. Então eles não foram na celebração da festa, foram para o cenáculo para orar de novo. Só que aquele dia alguma coisa diferente aconteceu. Não imaginavam que seria. A gente sabe porque nós temos o registro histórico, eles estavam vivendo aquilo. Sabe, para ser crente você tem que ter fé. Fé é você acreditar na palavra de Deus, mesmo que você não sinta, você não veja, você não perceba, mesmo que você pareça ser o único, isso é fé. Aleluia, aleluia. Eles tinham visto milagres, eles tinham participado de milagres, eles já conheciam as Escrituras, ainda que lá no caminho de Emaús, depois da ressurreição, Jesus conversa com Cleopas e um outro discípulo, e Jesus se aproxima deles, e eles estavam falando sobre os acontecimentos, e Jesus entra e participa da conversa com eles, no caminho de Emaús, de Jerusalém até Emaús, era cerca de 11 quilômetros, e eles conversando, e aí Jesus fala, do que vocês estão falando? E eles falam, mas você é um forasteiro, só você não sabe o que está acontecendo. Então, Jesus de Nazaré foi um grande profeta, poderoso em palavras e obras, e os nossos príncipes e sacerdotes o mataram. E hoje já é o terceiro dia que tudo isso aconteceu, e nós pensávamos que ele seria o Messias. Os discípulos falaram isso. E Jesus falou, nécios e tardios de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. E aí Jesus começa a abrir o entendimento deles para que eles percebessem as Escrituras. E o coração deles começou a queimar. E quando eles chegam em Emaús, Jesus fez como quem fosse adiante, eles instaram com ele para que ficasse, e Jesus parou como se fosse pernoitar com eles, e quando eles foram se alimentar, Jesus pegou um pão, partiu e abençoou e deu graças, e eles reconheceram, é Jesus! E nisso Jesus desapareceu. Eles nem ficaram para passar a noite em Emaús, eles voltaram para Jerusalém para contar para os outros discípulos, para os apóstolos, olha, Jesus ressuscitou, nós estivemos com ele, o nosso coração ardia quando ele revelava as Escrituras para nós. Você viu, eles já conheciam as Escrituras, mas ainda não tinham a revelação. Quando você está junto com Jesus, Jesus
abre as Escrituras. Eu não sei como é com você, mas quando eu leio, é por isso que eu leio todo dia, tenho vontade de ler. Se eu pudesse ler mais, porque o coração queima. E quando eles chegam para os outros discípulos, para os apóstolos, falam, olha, nós estivemos com Jesus. Eles falam, sim, Jesus já apareceu para Pedro também. Ele ressuscitou. Aleluia. Eles tinham visto tudo isso. Mas eles ficaram 39, 40, 45, 47, 49, 50 dias orando, esperando. Algo vai acontecer, o Messias falou. E então, abra aí Atos capítulo 2, Atos 2, aleluia, Atos capítulo 2. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, hoje, mais de 2000 anos atrás, cumprindo-se o dia de Pentecostes, eles não estavam lá no templo, na festa, eles estavam todos reunidos no mesmo lugar, fazendo o que, irmãos? O que eles vinham fazendo há 49 dias, reunidos, esperando uma promessa do Senhor Jesus, vocês vão ser revestidos do alto de poder. E estavam ali, e de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Eram cerca de 120 pessoas. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Percebeu? Estavam reunidos orando como vinham fazendo e de repente, começou um som, como se fosse um vento muito forte e começou a encher aquele lugar, aquele vento e aquela coisa estranha. Irmãos, quando Deus age de verdade, não tem como você falar, será que aconteceu ou não? Você fala, aconteceu. Aconteceu. E eles viram, esse dia foi especial. Claro, porque ali o Senhor Jesus estabeleceu a sua igreja. Todos tiveram discernimento de espíritos, todos viram línguas de fogo sobre cada um deles, línguas de fogo. Aleluia. E todos eles, todos aqueles que ficaram lá firmes durante os 50 dias, foram cheios do Espírito Santo. Jesus falou, vocês vão ser revestidos do alto. Agora eles entenderam que eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Isso é o que nós chamamos de batismo do Espírito Santo, ou enchimento do Espírito Santo. Isso é orar em línguas. A oração em línguas é um sinal, é o primeiro sinal, a primeira manifestação de que alguém é cheio do Espírito Santo. Tem várias passagens na Bíblia, é muito bem explicado. Mas para que Deus dá esse dom? Porque a própria palavra fala que quando a gente ora em línguas estranhas, ninguém entende. Ninguém entende. Mas ele explica que você, em espírito, fala mistérios. E o Espírito Santo intercede por você na oração em línguas. A oração em línguas também edifica a nossa fé santíssima. Aleluia. Então, naquele momento, no Pentecostes, aqueles 120 discípulos foram cheios do Espírito Santo, e aí eles não precisaram fazer mais nada, o Espírito Santo começou a fazer. Todas as pessoas, todos os judeus que estavam em Jerusalém, que tinham vindo por causa da festa, pardos, medos, elamitas, pessoas de todas as regiões do Império Romano, que eram judeus, vieram para Jerusalém por causa da festa de Pentecostes, para celebrar a entrega da Torá para Moisés. Eles ouviram aquele barulho, aquele movimento, aquela coisa no cenáculo, que era um aposento alto, era um aposento no segundo andar. Então aquele barulho correu ali em Jerusalém, dentro das muralhas. E todos começaram a ver o que está acontecendo, o que está acontecendo aqui. E pensaram que aquele povo estava bêbado,
sendo 9 da manhã. E Pedro se levanta e fala, não, nós não estamos bêbados, não. O que está acontecendo aqui é o que foi profetizado pelo profeta Joel. O Espírito Santo foi derramado. Aleluia. E aqueles 120 lá, orando em línguas, por isso que pensaram que eles estavam bêbados. E de repente, sabe o que aconteceu? Está registrado na Bíblia. Todos aqueles povos que vieram de cidades diferentes e falavam idiomas diferentes, eles começaram a entender na sua própria língua. Aqueles que estavam orando em línguas falavam das maravilhas de Deus. E cada um entendia no seu próprio idioma. Naquele dia, 3.000 pessoas se converteram. Não façam nada, porque se vocês fizerem, vocês vão na sua força. Esperem o revestimento do alto, que aí vocês vão no poder de Deus. Uma coisa é você fazer a obra de Deus com enxada, outra coisa é você fazer a obra de Deus com um trator. Né? Deus quer que você pegue um trator do Espírito Santo. Peça o revestimento do Espírito Santo. Aleluia. O Senhor Deus tem revelado para nós há alguns anos o modelo, o desenho da Igreja Apostólica, dos 5 ofícios, dos ministérios dentro de cada ofício. Por Cristocidência, nós tivemos o evento Fogo no Altar na semana passada e retrasada, homens e mulheres. Ali, no Fogo no Altar, Deus ativou na nossa igreja, a Igreja Apostólica. Mas falta o poder. E por Cristocidência, a gente fala Cristocidência, porque nós não programamos isso. Justamente na semana seguinte ao Fogo no Altar vem o Pentecostes. E assim como Jesus preparou seus discípulos durante 3 anos, e no Pentecostes eles foram revestidos de poder, eu tenho fé e creio que hoje, que é Pentecostes, o Senhor vai revestir a minha vida e a sua vida com poder. Poder de Deus, poder do alto, poder do Espírito Santo, dons. Amém? Para a gente resistir contra o diabo, para continuar sendo santo, numa geração incrédula e perversa, para a gente ter ousadia para pregar a palavra, para levar salvação. Porque a palavra de Deus, primeiro, ela leva, ou não tem uma ordem, mas leva libertação, cura, salvação e poder de Deus. Transformação, poder de Deus. Amém? Eu vou pedir para Deus, já venho pedindo isso, que hoje, nessa noite, aqueles que tiverem com o coração sedento, recebam uma porção do poder de Deus. Errais por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Aleluia! E o poder de Deus. A palavra de Deus fala que Jesus Cristo, ele recebeu o Espírito Santo sem medida. Sem medida, ele recebeu na sua plenitude. Por isso ele fazia as obras que fazia. O Espírito Santo, sem medida. E a palavra fala para nós, enchei-vos do Espírito. Não sei quanto você já tem de presença do Espírito Santo, mas o conselho de Deus é encha-se do Espírito. Aleluia. Ele também fala, não apague o Espírito. Ele fala, não entristeça o Espírito, porque ele tem zelo e ciúme de vós. Então nós percebemos que na nossa rotina, no nosso estilo de vida, é possível entristecer o Espírito Santo que habita em nós, é possível apagar o Espírito Santo, mas é possível também encher-se do Espírito Santo. Por isso a Bíblia fala, falai entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, não vos embriagueis com vinho, no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Eu sou normal, sou racional, sou lógico, tenho a pretensão de ser um pouco intelectual, bem pouco, mas hoje é dia de buscar as coisas do alto.
As coisas que são loucura para os que se perdem, mas são salvação e poder para os que creem. Amém? Hoje eu espero que você não me veja como normal, mas como sobrenatural, porque hoje eu vou pedir, Senhor, derrama o teu Espírito, derrama o teu poder, derrama os teus dons, capacita-nos, Senhor, a ser uma igreja viva, uma igreja cheia do Espírito Santo, cheia de poder, para que eu possa ser fraco para com os fracos, forte com os fortes, para de alguma maneira ganhar alguns para Cristo. Isso você vai poder fazer se você for cheio do Espírito Santo, se tiver os dons do Espírito Santo, aleluia, a capacitação do Espírito Santo. E um dia mais propício do que esse, uma festa, uma santa convocação de Deus, que ele chama de festa de Pentecostes. A festa de Pentecostes era a festa da colheita, era a festa da outorga da lei, e Deus escolheu esse dia para derramar o poder para a sua igreja, aqui reunida, aqui representada. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos? Em nome de Jesus, que você aí, onde você está ouvindo essa palavra agora, a Bíblia fala, creia nos profetas e prosperareis. A palavra do Senhor fala claramente sobre o Pentecostes, sobre o mover do Espírito Santo, sobre o enchimento do Espírito Santo. Nós vamos buscar agora, e que você também busque. Amém? E a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Aleluia. Deus te abençoe. Quero amar as pessoas de verdade, cumprir teu chamado para mim.